Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Podem ir entrando. Boa noite, Cândida. Vamos entrando todos. A sala está aberta. Hoje nós vamos falar um pouquinho da alma e das historinhas que ela nos traz como movimentos nos campos sistêmicos. Todos podem entrar, é só clicar lá no Taumaturgo Selene. Oi, Cecília, boa noite, vamos entrando. Vamos aguardar só 2 minutinhos para as pessoas poderem chegar. Esse é um tema interessante, porque nós vamos abordar a alma dentro desses campos e como é que isso acontece. Oi, Sara, vamos entrando, boa noite. Oi, Gabriela, boa noite. 2 minutinhos só para a gente começar. E antes da gente começar, eu queria avisar vocês que dia 10 nós vamos começar o curso de Cinesiologia Quântica. As inscrições ainda estão abertas. É só entrar lá no site selenetaumaturgo.com.br. Em agenda você tem todas as explicações de como funciona. Nós vamos fazer em sábado e domingo, uma vez por mês. Tem toda a programação lá. E também, quem ainda quer se inscrever no curso de Curar o Curador, que é a formação básica de constelação sistêmica que eu faço, ainda dá tempo, né? Porque os módulos estão no início, eu só dei o primeiro módulo, mas pode depois repetir. E também tem os bônus, né, entre os módulos, e dia 5 eu abri, inclusive, como dinâmicas ocultas, para quem quiser. Oi, querida. Para quem quiser entrar, bem baratinho, um precinho maravilha para todos fazerem uma dinâmica bacana, ok? Bom, o que eu vou falar aqui hoje para vocês não tem nada a ver com religião, mas sim são estudos que eu fiz ao longo da minha vida, de experiências minhas, né? Cada estágio da minha vida que eu passei por estudos, por várias religiões, eu conheci muita coisa. Para você poder fazer uma escolha de vida na sua alma, você tem que se conhecer, você tem que saber quais são os seus dons, quais são as suas qualidades, né? Você tem que perceber melhor qual é o estágio em que você se adapta, né? Em que universo você se adapta. Porque nós vivemos em muitos universos diferentes. São universos paralelos, mas eles ao tempo todo eles estão se entrelaçando, né? E isso é que eu acho importante a gente observar, que a nossa vida, não, a nossa alma, né? A alma, eu sempre digo que é aquilo que anima o corpo, é a ânima, né? Ela tem um movimento pessoal, individual, mas ela está cercada por memórias e por registros, né? Eu quero explicar, tentar explicar para vocês da forma mais didática possível, porque eu sei que tem muita gente que nunca fez curso de constelação, não tem o pensamento sistêmico, não tem essa compreensão. Então eu quero explicar de uma forma que todos possam entender, tá bom? A alma atua em várias dimensões do campo sistêmico.
Aliás, eu vou pegar o meu outro celular, que eu tinha separado umas fotos para mostrar a vocês, mas eu vou pegar já já. Que são fotos que mostram isso, como se você fosse uma cebola com várias cascas, né? E a gente pode imaginar que a gente chama, alguns estudos chamam de aura, campos de polaridades, né? Que são campos polarizados. E essas imagens, elas estão registradas. Nós temos memórias registradas em cada campo desse. E memórias que muitas vezes não são nossas. Elas são arrastadas por esse campo, né? Porque isso aqui é um campo, você imagina você, né? O seu pai, a sua mãe e toda essa gente que habita de alguma forma dentro de você. Todas essas histórias. Isso é um universo. São vários universos, né? Porque cada personagem desse, cada alma dessa tem uma memória, tem um registro, né? Bom, então, assim, eu queria que vocês imaginassem o ser humano como um triângulo. Aqui nós estamos vendo um triângulo ao contrário, onde o ápice é você, como se você fosse a ponta da seta, da lança que chega na Terra, que encarna através desse campo familiar, né? De todas essas memórias. Agora, quando você vem, é como uma rede no mar que vai arrastando alguns peixes, né? Um exemplo simples assim, você também vai arrastando algumas memórias, algumas formas de agir, de ser, algumas coisas repetidas, outras não. Nós nunca sabemos o que nós vamos arrastar na nossa rede de pesca. Mas imagina o corpo, né, o ser humano, nessa trindade, digamos assim, corpo, mente e espírito, né? E quando eu falo de espírito, eu não estou falando de religião nem de espiritismo, não existe nada disso, tá? É outra imagem. O espírito seria uma força de compreensão maior, de integração maior nessas duas polaridades, porque o corpo é um micro-universo. Nós temos vários sistemas acontecendo dentro do nosso corpo e temos a mente com vários sistemas acontecendo também nessa outra parte da nossa existência que é a mente. A mente é poderosa. Vocês estudarem, você vai saber exatamente o que parte do cérebro tem a ver com a linguagem, tem a ver com a compreensão, tem a ver com a decodificação. Por exemplo, o corpo caloso, ele tem uma parte que fica bem aqui no centro, que faz a integração das duas visões diferenciadas que você tem dentro de você. Então, essa experiência como alma num corpo humano é uma experiência muito interessante, porque assim, ela tem essas memórias todas, esses registros todos sistêmicos dentro de você que são genéticos, que passam pelo teu físico e dão informações para todo o teu sistema físico. E temos também o epigenético, que é aquele que você adquire com os comportamentos vivenciados ao longo da sua vida. E que, quando você vai ter os filhos e dá passagem para os seus filhos, o epigenético passa a ser genético, porque ele já incorporou em você. Você já está incorporado dentro desse padrão. Bom, cada família funciona como um organismo diferente, né? Então, a família do meu pai tem um organismo, mas
aqui ele tem um, aqui ele tem outro. Meu avô e minha avó fazem 2 ramos diferentes. E os ramos, eles vão se abrindo, vão se alastrando. E consecutivamente, eles vão se entrelaçando com outras famílias, porque são vários encontros. Então, quando você imagina isso aqui, leva isso para o universo. O universo, ele não para, gente. Ele está mudando o tempo todo, ele está girando o tempo todo, está expandindo o tempo todo. E cada hora uma estrela morre, como no nosso universo aqui, né? Uma pessoa morre, e é a mesma coisa. Nós estamos totalmente ligados à natureza em que nós vivemos. Bom, aqui nesse mapa que eu quis trazer para vocês, vocês estão vendo essa figura aqui que poderia ser você. E essa figura tem uma mãe e tem um pai. Agora, existe esse sistema todo como uma nave. Imagina uma nave. Uma nave que tem as características de psique, de memórias, de registros criados, de vivências, né, que você viveu e aprendeu com o seu pai ou com a sua avó. Às vezes você foi criado mais pelo seu avô materno, pelo seu avô, então você não tem uma característica do seu pai, mas tem do seu avô. E nós herdamos isso de uma forma não só genética, como epigenética, porque nós aprendemos. Eles aprenderam e passam para nós aprendemos e passamos para os nossos filhos. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo do que eu for falando, vocês podem fazer perguntas, tá bom? Bom, então, diante desse sistema todo, quando nós colocamos um campo sistêmico de uma família, por exemplo, onde nós estamos vivenciando um drama pessoal na nossa alma, né? A alma está ali colocada num personagem, seja de boneco, numa individual, seja com pessoas, e ela está vivendo um drama. E muitas vezes, quando você vai olhar, aquele drama não é genético. Por exemplo, um sintoma, uma diabetes. Não, ninguém na minha família teve diabetes. Por que eu tô tendo diabetes? Né? Porque o que está por trás disso? Da onde que vem isso? Então, muitas vezes, quando você coloca, isso se desdobra no campo, até que você veja da onde vem, o motivo da onde vem essa tristeza, essa dor, essa doença, esse trauma, seja o que for que nós estivermos colocando no trabalho. É muito importante que o constelador tenha esta visão mais ampla, sistêmica, porque ele não pode ficar só no aqui e agora, porque não vai resolver. A alma, ela tem muitas memórias e nós não sabemos em que arquivo está essa memória. Então, quando você tem um campo aberto, você tem obrigação como constelador de pesquisar da onde que está vindo esse campo, da onde que está vindo o motivo, para que ele aqui não sofra uma história da 3ª ou da 4ª geração. Agora, essa 4ª geração tem que ser trazida para o campo, para que a gente possa ver o que está acontecendo ainda com essa alma. Isso é muito interessante, gente. Eu vou contar uma história para vocês aqui que é muito interessante. Porque quando você vai ampliando a sua consciência, e a mente, ela tem várias ondas de consciência. Nós usamos só os 5 sentidos. Imagina, 5 sentidos não é nada, né, gente? Tem gente que nem os 5 sentidos usa direito, porque olha e não vê, ouve, mas não escuta. Então, aí depois diz, nossa, o que ele falou mesmo? Não estava presente, não está
encarnado de fato neste corpo. Então a alma está ausente. Onde que está a alma? Né? Às vezes eu estou atendendo cinesiologia à distância e eu puxo a energia do meu cliente para o meu braço. Então eu faço perguntas para o corpo dele através do meu tônus muscular. É uma transferência que nós fazemos. E aí o que acontece? De repente eu não consigo mais achar a resposta. Aí eu digo para o meu cliente: você foi para onde? Onde que está a sua cabeça agora? Ele disse: desculpe, é que eu pensei não sei aonde. Eu digo: pois é, porque você fugiu. Você não está me respondendo mais. Eu não consigo mais saber a tua resposta. Então bate aqui no peito e fala seu nome 3 vezes, seu nome todo. E a pessoa tem que trazer de volta essas várias consciências, essas várias dimensões que ela tem, que eu chamo de eus, né? Os vários eus. Porque nós somos seres fragmentados. Você sabe o que é uma fotografia? Que são vários pixels. Então, esses vários pixels somos nós condensados aqui e agora. Quando nós estamos aqui agora, partículas de nós podem estar em outras dimensões, em outros campos de memória, de outras existências. E quando você fala isso, fica tão esquisito, Selene. Como outras existências? Pois é. Quando você coloca uma constelação, tem gente que na espiritualidade diz assim: mas meu filho é a encarnação do meu pai. Eu fico na dúvida sobre isso. Porque quando você coloca uma constelação, o seu pai que está morto, ele está ali, representado. E às vezes, no outro dia eu estava fazendo uma constelação, a cliente sentiu uma dor na perna, aí eu disse para a cliente, a representante sentiu a dor na perna, eu disse para a cliente: o que teu pai tinha na perna? Houve alguma coisa na perna dele? Ela disse: ele perdeu uma perna na guerra, explodiu uma granada na perna dele. Então, para você ver que quando um representante, ele se entrega ao campo, ele sente, porque ele coloca os sentidos os outros sentidos que ele não conhecia que ele tinha, mas ele tem. Nós temos milhares de sentidos. E nós não podemos fazer confusão com isso, porque muita gente já foi internada e tomou choque por usar esses sentidos e não era reconhecido. As pessoas não entendem muito. As pessoas muito mentais não entendem, acham que isso é um desequilíbrio. E muitas vezes é mesmo. Muitas vezes a pessoa não está sabendo usar todos os seus sentidos, ou está usando errado, ou está equivocada. Na realidade, nós somos o universo e somos do universo. Então, essa ressonância está dentro de nós, mexendo e envolvendo o tempo todo. O tempo todo. Essa força é o intercâmbio, né? Nós estamos com esse intercâmbio em todo o campo, em todo o universo pessoal, que pode ser familiar, que pode ser social, que pode ser transgeracional, pode ser em qualquer tempo. Então, quando eu falo qualquer tempo, eu estou falando qualquer tempo mesmo, porque quando eu olho para isso daqui, essa 8ª fileira, 10ª fileira, pode estar em 100 depois de Cristo, 200 depois de Cristo, pode estar em qualquer tempo, e qualquer tempo é agora, gente. A física quântica já provou que esse espaço-tempo ele atua nos mesmos lugares de dimensões diferentes, com visões diferentes, com acessos diferentes. Não me pergunta como é que isso funciona. Eu teria que explicar a física, né? Vocês teriam que estudar um pouco mais a física. Mas graças a Deus agora a ciência e a espiritualidade estão andando juntas. Bom,
A vida, ela tem um intercâmbio constante de imagens, de sons, de cores, de expressões, de sentimentos, de emoções. Isso tudo está aqui, ó, ao redor de mim. Está pulsando ao redor, como se isso tivesse cores diferentes. Existe até um trabalho que se chama Foto Kirlian, não sei se vocês conhecem, que tira a fotografia do dedo e ele fotografa, através dessa fotografia, o campo áureo em cores. E cada cor, cada abertura tem uma leitura diferente a respeito da sua psique, das suas emoções, das suas sensações, dos seus órgãos, assim como uma leitura da íris. A leitura da íris também se faz essa visão sistêmica de você. Então, para você entender que tudo e todas as situações, elas estão interligadas. Não existe uma coisinha. No núcleo da minha célula tem memória de tudo, do todo o meu universo pessoal. Mesmo que eu não acesse nessa vida, mas ele está lá, vai estar lá. Eu posso acessar em qualquer tempo, não sei em que tempo isso vai acessar. Ou posso passar essa vida e não acessar. Bom, o que acontece? Para que a gente possa entender como tudo isso se encaixa nesse pensamento sistêmico, em todos os sistemas, a gente precisa entender que tudo, né, que nós vivemos e que nós estamos ao redor, tudo permeia tudo e tudo pertence, né? Porque na realidade nós estamos em constante transformação, porque o universo, à medida que ele está girando, né, ele está em contato comigo. Então, no meu micro-universo e no macro-universo tem a ver com todo esse movimento que eu vivo, que foi vivido pelos meus ancestrais e tudo que eu vivo aqui agora. Eu posso nem entender, eu posso nem estar vendo, mas ele está funcionando. Então eu queria que vocês atentassem para a alma. A alma é um grão de areia, digamos assim. Imagina um grão de areia numa praia. Esse grão de areia é você. E de repente vem um roda-moinho do mar, né? Um roda-moinho de ar, de vento e gira. Imagine esse grão de areia, onde é que vai parar, né? Todos se movimentam, todos saem dali, vão parar em outra praia, vão parar na montanha. Não sei. Esse grão de areia é você, que tem que se transformar, se adaptar, compreender, aceitar a situação diferenciada. E isso acontece, por exemplo, quando você casa. Quando você casa, a sua personagem, a sua alma, ela vai conviver com uma outra cultura, com uma outra família, com outro aprendizado, com outras histórias. E se vocês não se aceitam, não se adaptam, vocês vão entrar em choque. Vão incluir e excluir. Isso vai depender de como você vai viver. Mas é isso que acontece o tempo todo. Quando você sai daqui e vai morar em outro país, quando tem outra cultura diferente, quando casa com alguém de outro país, de fora, né? E você vai morar fora e tem que se adaptar. Tudo isso está mostrando como a alma tem que se adaptar ao sistema e como ela tem que entender e compreender. Então, o corpo físico acaba gerando situações, a mente tem que decodificar tudo isso para que eles possam estar em união plena, para que possam acessar uma consciência mais elevada que nós chamamos
de espírito, corpo, mente e espírito. É a integração de duas polaridades, de dois aspectos que já existem dentro de nós, que estão polarizados por esse campo familiar, pai e mãe. Até aí deu para entender? Então, o que é a alma, né? A alma é aquilo que anima o corpo. Porque a hora que a alma canta para subir, o corpo, pum, cai e acabou. Ele não tem força, ele não tem energia. A alma é uma centelha, é uma sinapse, é uma eletricidade, é elétrico, magnético, é tudo junto dentro de nós. E ele está constantemente interagindo com o campo lá fora, com informações, embora você não veja. Assim funciona a mente, assim como funciona o nosso campo. Então, na realidade, nós precisamos observar todo esse conjunto que está ao nosso redor e onde nós nos encaixamos, tá? E quando nós estamos trabalhando no campo sistêmico de constelação ou de cinesiologia quântica, por exemplo, nós fazemos as conexões com tudo aquilo que está em desequilíbrio em nós. Essas atividades são muito interessantes porque nós não percebemos que elas interagem com você e te transformam o tempo todo, para melhor ou para pior. Mas para que você, na hora de uma constelação ou na hora de uma cinesiologia, possa trazer uma possível cura, e eu digo cura quando você tem uma tomada de consciência. A tomada de consciência é que faz com que você transcenda a dor, a doença, o problema, a forma de pensar, né? Para uma mudança positiva, consciente de uma nova escolha diante da sua vida, diante dos seus momentos, né, de vida. Bom, todo o nosso trabalho, ele gira em função de sensibilidades, de afetividade, de pensamento, de tristeza, de alegria, de perdas, de ganho. Toda a nossa história está baseada nisso. Então, Silene, por que você não trabalha o que é bom? Porque o que é bom é time que está ganhando. Time que está ganhando a gente não mexe. A gente tem que mexer naquilo que está em desequilíbrio, naquilo que está emaranhado, naquilo que está fora do lugar, que precisa ter uma chance nova. Então, quando você vai lá no passado e vê que aquela dor está ligada com um ancestral seu, por exemplo, com um tio que foi excluído, com um avô que foi roubado, ou que foi lesado, ou com uma avó que foi assassinada, seja lá uma história dessa, pesada qual foi, quando você dá a oportunidade para aquela alma ressignificar o campo dela, a consciência vai mudar aqui se essa consciência mudou aqui. Percebe o que eu estou falando? Isso é campo mórfico genético, tá? Porque essa alma aqui, uma partícula dela, um pixel dela, ainda está vibrando de uma forma negativa. E se ela está vibrando de uma forma negativa, tipo, eu não aceito, eu excluo, eu tô com raiva ainda, ela não teve oportunidade de rever a cena outra vez. Quando é colocado no campo de constelação, ela pode rever essa cena. Ela pode ter uma nova escolha. As pessoas que tiveram um conflito, por exemplo, elas têm um tempo para poder, de novo, no espaço-tempo, porque isso é quântico, e o espaço-tempo ele é de novo colocado, ele é visto outra vez, e um olha para o outro e pode dizer agora, eu sinto muito.
Esse movimento é muito interessante porque quando isso aqui acontece e há uma conciliação de assassinato, por exemplo, de roubo, entre alguém do parente, alguém que foi excluído, ele pode ser incluído de novo. Em outro espaço-tempo, 4 gerações para frente ou demais, passam, de repente, da noite para o dia, a atuar diferente. Eu já vi isso nesses 30 anos de trabalho em consciência sistêmica muitas e muitas vezes. Porque na cinesiologia nós temos que ir na causa. Nós temos que trabalhar a causa. Ah, Selene, mas às vezes não muda. Não muda porque tem várias causas. Tem outras causas. Tem causas que vão além, né, dessa vida, que vão lá nas gerações e você tem que trabalhar. Quando você trabalha, você vê. Aí você vai trabalhando depois só as coisas que ficaram arquivadas no teu inconsciente, no teu subconsciente. As coisas que você foi recriando ao longo da sua vida com aquele marido, com aquele namorado, com aquele chefe, com aquela amiga, por conta lá de trás. Então você vai mudando o seu padrão de consciência e aí ele vai modificando porque você chegou na causa. Se você não chegar na causa, nenhum trabalho tem essa tomada de consciência maravilhosa. Eu queria contar um caso para vocês. Alguém tem alguma pergunta, gente? Porque eu não estou vendo. Se tiver alguma pergunta, vai fazendo. Bom, essas partes nossas cerebrais de sensações, elas são substâncias autônomas e parcialmente autônomas, porque elas fazem esse intercâmbio com o universo paralelo, quer dizer, com pessoas que estão atuando ao nosso redor. Que são as faculdades de raciocínio, de lógica, né? E o corpo, ele experimenta essas sensações organicamente no corpo físico, que aquilo que não é reconhecido, que não é conscientizado, que não é entendido, que não é compreendido na nossa mente, isso cristaliza no corpo. Então nós precisamos harmonizar corpo e mente para que a gente possa chegar numa consciência maior e fazer essa trindade que eu digo de corpo, mente e espírito. Uma pessoa que subiu uma oitava, que tem uma consciência maior, mais sutil, não é cósmica, mas é uma consciência, a terceira consciência do Bert, que ele diz, que é uma consciência mais ampla, né? Então, você não fica só restrito ao grupo ou restrito à sua vontade, ao seu bel prazer. É uma consciência maior, uma consciência cósmica que cabe todos e aceita todos. Todos fazem parte. Quando você toca no peito chamando o nome 3 vezes, você traz sua consciência, mesmo quando a memória não está boa. Eu faço isso para que você chame todos os seus eus, para que você vá para a rua inteira, para que você vá fazer uma palestra, fazer uma prova, conversar com alguém presente e não ausente. Porque você pode estar ouvindo, mas está pensando em outro lugar, em outra história, amanhã na conta que você tem que pagar, ao médico que você tem que ir. Você tem que pensar na hora, mas você tem que estar presente aqui agora naquilo que é importante que você está fazendo. Porque senão o que vai acontecer com você? Você não vai estar aqui. Aí vai atravessar uma rua, você pode ser atropelada, porque você está com a cabeça longe.
você não está conectada. Você vai viajar e quando chega no aeroporto, você não sabe se você esqueceu a janela aberta ou se deixou o ferro ligado. Você entendeu? É estar presente em você. E você precisa estar inteira. Então, você tem que chamar você. Selene, 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 eu falo o nome todo, Selene Thaumaturgo, você chama e você, opa, tô aqui, tô presente aqui agora, tá? Porque o espírito é a compreensão deste todo que gira ao nosso redor. É o entendimento, é a aceitação de tudo que nós chamamos de consciência. Bom, então, quando nós trabalhamos na constelação ou na cinesiologia, nós temos que ir na causa. A causa é importante, porque não adianta eu fazer um diagnóstico. Diagnóstico é fácil, num minuto a gente faz. Ah, teu problema está com a sua mãe. Então, você vai ter que resolver o problema com a sua mãe. Sim, mas resolver o quê? Como? O que está por trás dessa história? Por que eu não estou me dando bem com a minha mãe? Por que eu bato de frente com ela? O que está por trás disso? O que nós estamos representando aqui agora? Nós estamos representando quem lá de trás? Aonde que está esse conflito que precisa ser harmonizado lá atrás para que eu possa me harmonizar aqui e agora? Vocês entenderam o que eu estou falando? É isso. Mas eu queria contar uma história para vocês que é muito interessante. E eu queria que vocês entendessem essa coisa da alma e das fragmentações. Alguns anos atrás eu construí uma casa em Visconde de Mauá. Uma serra acima de Penedo, uma serra linda, maravilhosa. E a minha casa tinha 2 andares. E eu cheguei com meu namorado já tarde da noite, que nós saímos do trabalho e subimos a serra. E aí fomos deitar, muito cansados e tal, e eu pesada, né, de noite, ouvi uns barulhos, porque lá, naquela época, mais de 30 anos atrás, não tinha luz na rua, e hoje eu acho que também ainda não tem, mas já cresceu muito Mauá. Mauá não é o que era 30 anos atrás. E aí eu acordei com uma barulheira, gente batendo na porta, na janela e tal. Aí eu cheguei, minha casa tinha uma escada de ferro e os quartos ficavam em cima, a sala e a cozinha embaixo, uma cozinha americana e tal. E aí eu olhei, eu ia descer para ver que barulho era e eu vi um homem dentro da minha casa, de sandália havaiana, azul turquesa, me lembro como se fosse hoje. Ele estava com o dedão do pé esquerdo enfaixado, de bermuda, uma camisa xadrez de manga curta, e ele andava da cozinha até perto da escada, ele ficava andando, como se ele estivesse nervoso. Aí eu olhei aquilo e digo, meu Deus, eu não fechei a porta, como é que esse homem entrou aqui em casa? Eu fiquei olhando para aquilo, né? Para ver o que estava acontecendo, aquela zoeira lá fora, a gente batendo na janela, gritando. Eu digo, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Eu nunca vi isso na minha casa, eu nunca vi isso aqui em Mauá. Bom, de repente, eu ouvi um barulho de lata batendo lá fora. E aí, quando eu percebi que o homem ia sair, eu entrei em pânico. Eu percebi que ele estava correndo risco de vida. Não me perguntem por quê. Eu comecei a gritar, não vai, não vai, não vai. Pá! Quando eu acordei, antes de eu voltar para o corpo, que eu olhei para o chão, eu vi que eu não pisava no chão. O meu pé estava volitando. Foi aí que eu assustei e caí no corpo, me vi na cama, meu namorado, Selene, o que houve? Você teve um pesadelo e tal? Eu digo, não, tem um homem lá embaixo, ele está dentro da sala, estão batendo. Ele disse, calma, escuta. E aí estava o maior silêncio. E aí eu disse, não, vai lá embaixo, pelo amor de Deus, vai ver. Ele desceu, foi lá, voltou e disse, você teve um sonho. Eu disse, isso não foi um sonho. Eu vi essa cena. Esse homem estava lá embaixo. Aí eu escrevi os detalhes. Aí ele me acalmou e tal, desci, bebi água.
fui lá embaixo olhar, vi tudo. Aquilo não saiu da minha cabeça. No dia seguinte, eu fui jantar com os amigos. Na hora que veio aquele macarrão 4 queijos, veio a cena do assassinato, da morte do negócio do rapaz. Porque quando eu entrei no restaurante, eu perguntei para meus amigos, está tudo bem na cidade e tal? Eles disseram, nós estamos abalados aqui com um assassinato que houve há uma semana atrás. Eu disse, eu não quero nem saber, deixa eu jantar primeiro. Quando veio aquela fumaceira, eu percebi que tinha a ver com o assassinato, a cena que eu vi ontem. No dia seguinte, a minha empregada chegou, eu perguntei para ela, que eu disse, você que é bicho da terra, sabe de tudo, me conta o que aconteceu aí com esse assassinato que falaram que houve na Maromba. Aí ela disse, dona Selene, ele era um mestre de obras e ele estava em casa, coado, ele tinha comprado o terreno do vizinho, o vizinho bebeu e o filho também, queriam um terreno de volta, ele já tinha assinado documentos, já tinha pago, o cara acho que enlouqueceu e foi lá na porta dele, batia na janela, a mulher dele grávida em casa. E quando começaram a bater no fusquinha dele, aí ele saiu para ver. E aí mataram ele na varanda. E aí ela me deu os detalhes. E aí eu vi que foi a cena que eu tinha visto. Eu entrei no campo áurico do lugar e eu vi nesse espaço, né, mórfico, que ainda estava vivo a cena de assassinato do rapaz. E eu vi antes dele ser morto. Eu vi momentos antes dele sair. Bom, a minha cabeça pirou, isso foi 30 anos atrás. E aí eu vi que eu tinha feito uma projeção astral. Eu não sabia o que era isso. Então eu fui parar no Instituto Internacional de Projeciologia e fui estudar com Valdo Vieira, que era um projeciologista, que é uma outra forma de visão de percepção extrasensorial. Eu que estou contando isso para vocês entenderem o que é o campo. E quando você sai desse corpo físico denso, você tem um outro corpo que se chama psicossoma, que pode ser a alma, que vocês chamam. E essa alma, a física quântica diz que ela não morre, porque ela é elétrica, é uma energia, e a energia se transforma. Então, isso não é mais uma coisa religiosa, é uma coisa física, que já está provada. E quando eu estudei, eu pude perceber e sair do corpo várias vezes e em outras dimensões de espaço-tempo. Então, aquilo que nós colocamos no campo sistêmico nada mais é do que a projeção densificada através de pessoas, de bonecos, de representantes. Porque na hora que você adentra aquele espaço, você sente, você vê, você percebe. Deu para vocês entenderem o que eu tô falando? Mesmo quando você fica com raiva, o quê? Me reformula essa pergunta para que eu possa te responder. Se não der tempo de responder a todos vocês, vocês depois vão lá e façam sua pergunta no Instagram por escrito, que eu respondo, aí outras pessoas podem se beneficiar, ou lá no YouTube depois. Mas eu contei essa história para vocês, para que vocês possam perceber que esse campo sistêmico, esse campo mórfico, ele atua de verdade. Ele atua porque as partículas, uma partícula daquele ser que tinha morrido há uma semana atrás, ainda estava atuando no campo, porque não houve ainda uma aceitação daquela morte. A mulher ficou grávida, os amigos não aceitaram aquilo que foi feito, né? Porque estava tudo legal, ele era um cara honesto, um cara bacana, e o campo não estava aceitando aquilo.
e aquilo reverbera no campo. E reverbera de uma forma que eu simplesmente entrei e captei, né? Eu pude vivenciar isso e pude vivenciar outras, porque aí eu fiz o curso e aprendi a sair fora do corpo, que não é nada difícil, mas é um treinamento, né? É um treinamento para que você tenha um outro tipo de percepção. Então, o que eu quero... você fez a pergunta? Deixa eu ver se ela fez a pergunta aqui, ó. Vanéia, você falou mesmo quando você fica com raiva, qual é a pergunta? Não sei. Bom, então, a alma, ela tem uma frequência e uma vibração, e ela pode modular essa frequência, essa vibração, na medida em que ela vai conscientizando aquilo que é melhor para ela, que ela vai adequando no campo dela a essência verdadeira dela e não aquilo que ela carrega do outro. Quando ela permite que o pai seja o que ele foi. Se você fica ainda recriminando, criticando, julgando, condenando, excluindo, isso vai continuar repetindo e vai se tornar algo que pode ir para os seus descendentes. E aí, cada vez mais fica difícil de você colocar uma ordem nesse campo, colocar uma solução possível no campo. Alguma pergunta sobre isso? Alguém tem alguma dúvida? Bom, então, voltando à alma, quando você coloca... o que fazer quando você sente a presença de um parente que já se foi? O que fazer? Olha, isso acontece quando você tem essa percepção mais ampla. Por exemplo, uma casa, né? Você se muda para uma casa nova. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer as pessoas que moraram nessa casa. Você dizer, olha, por favor, eu peço que me aceite nesse lugar, né? Que me aceite, que me receba, que eu possa viver aqui durante um tempo, mesmo que você esteja ainda aqui. Quando você tem a presença de um parente que já se foi, você pode usar os seus recursos, você pode conversar com ele, perguntar se ele está precisando de alguma ajuda, se você pode ajudá-lo de alguma forma, dizer para ele que você tem um bom lugar para você no seu coração, para ele, né? Que ele pertence ao sistema familiar, que você o vê como uma parte importante do sistema, né? E que ele pode ficar tranquilo e que ele possa e fazer a viagem dele tranquilo, porque a alma, ela tem uma consciência em HD, né? Esse HD, que é externo ao nosso corpo, ele continua, né? Ele é uma memória como uma luz, né? Como sei lá, um pixel flutuante, digamos assim, como uma estrelinha, e ele vai de outras formas, em outros movimentos, incorporar em outro corpo que vai ser fabricado por um casal, né? Esse é o movimento. Mesmo quando você está com raiva, você tocando no peito 3 vezes, falando o seu nome, isso te traz para o momento presente? Te traz.
Mas uma coisa legal para você acalmar você mesmo e trazer essa paz é esse movimento aqui, ó. Você coloca a mão na testa e na occipital e inspira pelo diafragma algumas vezes. Você traz para você um relaxamento, porque aqui atrás você tem toda a área de integração comum, tudo que você viveu, todas essas memórias e seus arquivos passados estão aqui na área de integração comum. E aqui você tem o PCA, que são as possibilidades de coisas novas, de escolhas novas, de conscientização, de criação nova. Então, quando você unifica essas duas forças, como dois chakras, digamos aqui, você tem um campo energético na mão, que você imagina que tem uma luz de um lado ao outro, equilibrando, como se fosse um raio laser. E você inspira, você traz a respiração do diafragma para o cérebro. E aí você respira fundo e você vai oxigenando o cérebro. Quando você oxigena o cérebro, você traz luz para o cérebro. E isso faz com que você clareie aquilo que você não estava vendo, que estava aprisionado na raiva, porque a raiva cega, não deixa você enxergar, não deixa você perceber, e muita gente às vezes até mata na hora da raiva, e quando a raiva passa diz, meu Deus, o que eu fiz? Já fez, porque não estava raciocinando, a raiva cega. Tá respondida? Então isso vale para todo mundo, tá? Então, qual é a dica? A alma precisa estar inteira, estar em paz, estar em equilíbrio. E existem várias formas de você manter esse equilíbrio. Uma outra é aquela que eu já ensinei. Inspira, solta, inspira, solta, inspira, solta, inspira, solta. Você vai trabalhar cálcio e potássio e vai trabalhar a sua Ida e Pingala, que são dois campos energéticos de polaridade, como uma cobrinha, que vem até aqui. E aí você unifica e equilibra as duas mentes, a mente criativa e a racional, e elas se unificam. Quando você faz uma boa respiração, você clareia, você se acalma e você pode enxergar melhor e fazer outras escolhas positivas. Mas o mais importante desse trabalho, dessa palestra que eu estou fazendo para vocês hoje, da alma, é a colocação, e seja em que trabalho você estiver fazendo, a conscientização desse campo é prioridade. Prioridade para que todo o campo reverbere de uma outra forma de consciência, porque aí nós estamos atuando na grande alma, na alma familiar. Quando esse campo aqui, em algum espaço-tempo, de novo, se perde o conflito e encontra uma solução viável para eles, isso faz assim, ó, ecoa, igual uma pedra que você joga num lago parado e aquilo toma conta de todas essas consciências, não importa em que níveis elas estão, entenderam? Não importa em que espaço-tempo elas estão, atua em todos. Isso é campo mórfico, isso é constelação sistêmica. Existe exercício para projeção astral? Sim, vários. Você tem que procurar uma escola, existem outros dissidentes, porque o Instituto Internacional de Projeciologia do Valdo Vieira, quando eu fiz há 30 anos atrás, era na Glória, no Rio de Janeiro. Depois eles foram para Ipanema, o Leblon, se não me engano. Depois eles foram para Foz do Iguaçu.
quando há uns 3 anos atrás, eu acho que o Valdo morreu, eles estavam em Foz do Iguaçu. Mas existem outras escolas que saíram do Valdo, que são escolas boas também. Então eu acho que essa é uma... Nós temos muitas percepções, gente. As percepções são coisas da essência humana, porque nós somos seres muito especiais e nós não conseguimos acessar tudo isso por conta das emoções, por conta das nossas crenças, por conta dos nossos preconceitos. E aí nós perdemos essa clareaudiência, essa vidência, essa percepção, que são várias, né? Que elas estão na superfície do corpo, elas ecoam de dentro para fora, né? E as percepções de fora para dentro em constante troca desse universo pessoal. Então, nós precisamos estar atentos, porque quando nós estamos dentro de um campo sistêmico de constelação, nós sentimos, naquele lugar que nós estamos, de um representante, nós sentimos o que aquela alma sente. Isso é estar aberto para sentir e não para raciocinar, não para achar. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Nós não achamos, nós só sentimos. E nós temos que ter essa consciência e essa abertura maior, sistêmica, para que você possa atuar de verdade numa constelação sistêmica ou familiar. Ficou entendido? Alguma dúvida? Alguma pergunta mais? Estou aberta para perguntas, que o nosso tempo está estourando. 21 horas. Então, gente, corram lá no meu site, selenetaumaturgo.com.br, em agenda, e tem a programação dos 2 cursos, um que vai começar agora, que vocês não podem perder, é uma técnica fantástica, maravilhosa, que é a cinesiologia quântica, e a constelação familiar, que é curar o curador, que ainda dá tempo de entrar. Corram lá que estão com preços especialíssimos, bem barato por conta da pandemia. Um grande beijo e até quinta-feira que vem, aqui no Instagram, Taumaturgo Selene.